Lucas, capítulo 1, o versículo 45 nos diz: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Estes episódios que nós vamos estar desenvolvendo, eles vão falar sobre um tema extremadamente necessário para cada um de nós que conhecemos ao Senhor e recebemos de Deus uma palavra. Nós estaremos conversando sobre a atitude que cada um de nós temos diante de uma promessa que Deus nos entrega. Qual é a minha atitude? Quando é que eu adoro a Deus em agradecimento pela promessa que Ele me entregou? Antes ou depois que eu vejo o cumprimento desta promessa? Sobre isso nós vamos estar falando. E para isso nós vamos utilizar dois personagens bíblicos que nos vão mostrar estas atitudes. A atitude de somente conseguir adorar a Deus pela gratidão do seu coração de ver a promessa de Deus e somente pôde fazer isso depois que viu cumprida a promessa. E a outra pessoa, outro personagem, que pode adorar a Deus em gratidão pela promessa que Ele lhe entregou, antes mesmo de que ela se cumpra. O primeiro personagem da nossa história que nos vai ensinar sobre quando é que eu posso adorar ao Senhor é Zacarias. Em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 12, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Este primeiro personagem é um sacerdote da linhagem de Arão, que estava justamente no templo em Jerusalém, cumprindo o seu turno de serviço no templo em Jerusalém. E aí diz que faziam por sorte de todos os que estavam, qual deles estaria entrando para fazer aí, colocar o incenso sobre o altar do incenso. E saiu para Zacarias este momento. E então ele entra ao lugar santo e vai colocar o incenso justamente no altar do incenso, esse altar de ouro que ficava próximo e bem na entrada para o lugar santíssimo. E quando ele olha, ele vê, e aí aparece um anjo. E estando este anjo ao lado deste altar do incenso, ele, disse o texto, se turbou e temeu. Teve
medo. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer, nós estamos falando sobre um sacerdote da ordem dos sacerdócios de Arão, o sumo sacerdote que foi ungido por Deus através de Moisés lá no tempo do tabernáculo no deserto, e Deus estabelece que Arão seria o sumo sacerdote, que através dele viriam a geração dos sumos sacerdotes que estariam exercendo esta função no tabernáculo e posteriormente como estava aí no templo. Então nós encontramos aqui o nosso primeiro personagem e hoje nós vamos entender as características deles. E este primeiro personagem, Zacarias, ele estava como um sacerdote com esta ordem, exercendo o seu trabalho no templo em Jerusalém, mas aqui também comenta que ele tinha uma esposa. Então, ele era um homem casado e a sua esposa era da linhagem, aqui diz, e ela era da linhagem de Arão, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E aqui nós encontramos que ambos eram justos diante de Deus e eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos. Ou seja, a parte de que eles tinham uma descendência sacerdotal, eram um homem e uma mulher com uma atitude irrepreensível no cumprimento de todas as tradições e as leis e os mandamentos estabelecidos por Deus. Eram pessoas que de seguro eram referencial naquela sociedade. Espiritualmente, me imagino, eles eram tremendamente respeitados na sua autoridade em poder ministrar sobre os preceitos, sobre os mandamentos, sobre a Torá, porque eles cumpriam cada um destes preceitos. Mas eles dão uma outra característica. Disse que eles não tinham filhos e que já eram avançados em idade. Então aqui nós fechamos o quadro para entender este primeiro personagem. Era um homem sacerdote de linhagem sacerdotal, estava cumprindo seus trabalhos como um sacerdote no templo em Jerusalém e que isto seguramente foi a rotina da sua vida e o conhecimento da Torá, o praticar todos os preceitos, e ele teve o cuidado de buscar uma esposa que tivesse esta mesma linha de pensamento e de vida e de testemunho. E os dois juntos se transformaram em um casal modelo naquela sociedade, aonde eles eram irrepreensíveis e foram conhecidos pela qualidade de homem e mulher tementes ao Senhor. Porém, havia algo na vida deles que é como se estivesse incompleto. Faltava um filho. E para quem conhece um pouco da cultura judia, você vai entender que esta frase aqui tem um significado muito grande. Porque para uma família judia, principalmente, como está dito aqui, que a mulher não tinha possibilidade de dar filhos ao seu esposo, ela era estéril, e isto transformava ela numa pessoa que estava amaldiçoada. Então nós tínhamos um casal irrepreensível, cumprindo todos os preceitos,
porém com uma declaração de maldição sobre sua vida, porque não tinham filhos. E neste momento aqui, quando relata o texto, eles já estavam avançados em idade. Nos próximos capítulos nós vamos entender o que aconteceu. Mas agora vamos falar do segundo personagem, que nós vamos entender para que possamos fazer esta comparação das atitudes e do que passou com um e com o outro personagem. Quando Zacarias se dá conta que existia um anjo dentro do lugar santo, ao lado do altar do incenso, ele teme, se turba, se preocupa e entra em ele seguramente uma ansiedade, talvez até o presságio de que algo mal poderia vir sobre a sua vida. Por outro lado, temos outro personagem. Aí mesmo em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29, diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Agora, nós tínhamos uma mulher em uma cidade pequena, pouco conhecida, com a sua vida rotineira, de uma tribo, da tribo de Davi, tribo de Judá, da família de Davi. Não era, como dizer, a pessoa que estava envolvida em estar em um templo e estar adorando, em estar prestando culto a Deus todo o tempo, porque não era como nossos tempos hoje, que todos vamos à igreja final de semana. Não, eles iam a Jerusalém, no templo, na época das festas que era assignado por Deus, mas eles não tinham, como estava Zacarias, o sacerdote, ela não tinha este hábito. Eles estavam aí na sua cidade, e disse que ela estando aí, este anjo aparece. Aqui diz que já Isabel estava no 6º mês de gravidez. E ela então chega, este anjo, e fala com Maria. E ao falar com Maria, ele diz que ela é muito favorecida e que deveria alegrar-se, porque ela era muito favorecida e o Senhor era com ela. E aqui diz o texto que ela igual se turbou, porém, no momento seguinte, você encontra que ela fala, que ela diz que começa a pôr atenção e guardar aí, se pôr a pensar no que significava aquela saudação. 2 personagens. Um homem casado com uma mulher que tinha a mesma linhagem sacerdotal que ele, irrepreensíveis em todo o cumprimento da lei, prestando o seu serviço no templo, em contato com a Torá todo o tempo, com os demais sacerdotes, escribas, e aí estavam todos, todo o tempo,
envolvidos com a vida espiritual. E aqui, por outro lado, nós tínhamos uma mulher solteira, comprometida sim com José, porém ainda estava virgem, solteira, vivendo em uma cidade pequena, com seu dia a dia normal, e igual ela, ao ver e ter esta visita deste anjo, ela, primeiro reação, se turba, porém começa a pensar e aguardar no seu coração o que significaria ser muito favorecida e que ela deveria estar alegre, porque Deus era com ela. Um homem que buscava a Deus e estava na presença de Deus. Uma mulher que foi buscada por Deus e recebeu a presença do Senhor com ela. Duas pessoas que, ao ver o anjo, se turbaram, mas um decidiu temer e a outra decidiu se pôr a pensar e tentou entender o que significava aquela visita que ela estava recebendo. No próximo episódio, nós vamos entender o que esta visita angelical queria dizer e qual a mensagem que ele entregaria para cada um destes dois personagens. E você? Qual tem sido a sua atitude em relação a buscar da vida espiritual, das promessas de Deus para a sua vida? Qual tem sido a sua atitude se hoje você recebesse a presença do anjo do Senhor na sua residência? Como ele saludaria, cumprimentaria você? De que forma este anjo encontraria o seu coração? De que forma você responderia a esta visita para a sua vida? Isto é importante que nós entendamos que Deus está atento ao nosso caminhar diário, ao que nós fazemos. E Ele necessita que nós estejamos prontos para o que Ele quer falar aos nossos corações. Se você gosta deste conteúdo e se você quer conhecer e saber o final desta história, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe estes estudos e todas as mensagens que nós já temos publicado e outras que ainda virão, para que não somente você, senão que todos os seus conhecidos e amigos também possam ser edificados. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.